Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do programa Entrevista. Você já ouviu falar em violência doméstica patrimonial? Sabe o que é isso? O exemplo é mais ou menos o seguinte: quando um casal rico se separa e a mulher que não trabalha que pede a separação, o marido, numa forma de retaliação, de chantagem, de despeito, corta todo o recurso financeiro dessa mulher. Esse é o nosso assunto de hoje, com a doutora Vivian de Castro Leffelt, ela que é especialista na defesa dos direitos da mulher. Obrigado pela presença aqui no Entrevista, doutora. Obrigada, Chico. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa informação para que mais mulheres compreendam o direito e saibam pedir ajuda. Bom, Vivian, eu gostaria de começar fazendo uma análise psicológica, dessa relação homem e mulher, A gente está acostumado a ver a violência doméstica, a violência física, Mas a violência patrimonial também é um tipo de violência e está reconhecido por lei? É bem interessante. Quando a gente fala em violência, a nossa cultura traz logo uma ideia de que nós estamos falando de uma violência física, agressões, puxão de cabelo, tapas, essas coisas. Mas, especialmente no âmbito de gênero, da mulher, a Lei Maria da Penha, que contempla a proteção da mulher contra a violência doméstica, ela foi ganhando outras compreensões sobre violência. Então, no começo nós temos a violência física, depois a violência sexual, a moral, que são os xingamentos, os insultos, as humilhações, a psicológica, que é uma violência que tem crescido, as denúncias de violência psicológica têm crescido bastante, e a violência patrimonial, que é o uso do controle do dinheiro, o controle financeiro contra aquela vítima. Doutora Vivian, claro que a gente não vai identificar, até por uma questão de ética profissional, mas eu acho importante a gente dar exemplos de casos que já chegaram até o seu escritório que se enquadram nessa situação de violência doméstica patrimonial. Sim, nós temos, Chico, desde casos com grande patrimônio, e aí essa violência patrimonial, quando ela entra no divórcio, ela entra em razão de uma dependência financeira que a mulher tinha em relação ao marido, e em razão do divórcio ele corta a maioria das contas da casa. Ele sai, vai morar em outro lugar, ela fica com os filhos. Mas aí existia uma relação de dependência financeira. E aí ele reduz a participação dele a contas mínimas da casa. A mulher não tem condições do dia para a noite de retomar a possibilidade de pagar ali o que a família estava acostumada a gastar, além do padrão de vida, que reduz assim drasticamente. Então ela está acostumada a ter médicos, os filhos fazem cursos extracurriculares, e na maioria das vezes são elas que fazem os contratos, está tudo no nome delas, porque são elas que gerenciam a vida familiar. E aí vão chegando essas contas no nome dela e ninguém vai pagando, e isso vai aumentando, e reter, destruir, às vezes documentação também entra na violência patrimonial, subtrai documentos dos filhos. Enfim, nós estamos falando aqui de divórcios com nuances violentas, Claro que tem divórcios que são ótimos, que são assim, verdadeiros recomeços para duas pessoas que simplesmente decidiram não estar mais juntos. Mas aqui a gente fala da violência de uma forma de divórcio com contexto de violência.
Bom, no início da nossa conversa a gente mais ou menos fez essa separação da violência física e patrimonial, né? A violência doméstica patrimonial, ela é mais comum, ela é mais constante em famílias de alto padrão, de quem tem mais dinheiro. É uma forma do homem rico se manifestar violentamente numa separação? Ela talvez seja mais nítida justamente por essa baixa no padrão repentino, nas contas vencendo, da mulher não ter como pagar. Mas a violência patrimonial ela é reconhecidamente pelo exercício do controle. Tá? Sim, mas as suas clientes, por exemplo, são de alta renda, são pessoas que têm bom poder aquisitivo. Ultimamente a violência patrimonial tem crescido muito e eu atribuo isso a essa informação, essa circulação de informação sobre o que é a violência patrimonial. Porque quando você entra num divórcio, era culturalmente aceito que agora eu vou depender de pensão, ele vai pagar isso para os meus filhos, vai ficar... E isso é culturalmente aceito. Agora se entende como uma violência patrimonial, aquilo que reduz, que controla, que diminui, que usa às vezes como barganha para negociar bens, pensão, ou sair da casa, esse tipo de coisa. Mas não acontece só entre os ricos de alto padrão, porque nós temos, a gente pode falar assim, de luxo, alto padrão, mas na classe média, né, que a maioria dos brasileiros vivem, existem muitos maridos que não chegam a dar mesada para esposas, mas, por exemplo, não deixam dinheiro livre na conta delas. Dão dinheiro, vai no salão, passa o Pix direto para o salão, supermercado, vai junto, tudo que ela vai comprar tem que pedir, é proibida de pedir emprego, de sair para trabalhar. Isso acontece muito, então ela vai ficando refém, impedida de conversar às vezes com a família, de ter amigos. Isso tudo vai fazendo com que a vítima vá viver num estado assim, de alienação da sociedade e entendendo aquele comportamento como normal. Então são formas de violência, inclusive entra na psicológica também, né? Essa falta de compreensão. Por isso que nós conversamos, né, que durante a pandemia, acredito que tantas pessoas chegaram a mim, tantas mulheres chegaram a mim por meio da rede social. Porque sentiram ali um canal, um jeito de se comunicar com alguém que estava ali fora, falando sobre isso. Opa, eu tô nessa situação, não é normal o que eu tô passando? Não, não é normal o que você tá passando, né? Mas você mesmo falou, né? Vamos conversar com esse viés psicológico. Muitas vêm encaminhadas por psicólogos, né? Os psicólogos estão antenados com esse comportamento. Então, eu te agradeço pela oportunidade de trazer essa informação, porque com certeza a gente vai publicar e vão chegar mais pessoas, vai chegar em mulheres que precisam dessa informação, vão entender que isso não está certo, que podem trabalhar, que podem ter uma vida normal e ter um casamento também. E me diga como essas mulheres chegam até o seu escritório, que em condição financeira elas ficam privadas de pagar coisas básicas, conta de luz, muito, por exemplo? Muito. Mora num condomínio de alto padrão, por exemplo, e a CPFL bate lá, é isso? Bate lá, porque ela bate assim, né, acho que na segunda conta vencida, ela já bate lá. Então, assim, ou elas fazem empréstimos, ou elas pegam dinheiro emprestado com famílias. São pessoas que têm essa possibilidade. As que não têm a possibilidade de pegar empréstimo familiar, que não vem de família rica, o dinheiro realmente circulava ali dentro de casa, muitas vezes elas ficam dependendo da decisão judicial, tá? E até é complicado, porque você pega a fatura do cartão de crédito de uma vítima de violência patrimonial, que tem um alto padrão de vida, a fatura dela é normalmente em torno de R$40 mil, tá? Mas ali estão as contas que ela está habituada a pagar. Ela ainda tem o do marido dela, ainda tem a escola dos filhos, ainda tem empregada doméstica, ainda tem coisas que não entram ali, jardineiro, piscineira. É um alto padrão, então as contas são altas, está vencendo,
e ela não tem nem dinheiro para pagar a próxima fatura. Então você chega ali na justiça falando que, olha, eu levo ali as contas dos comprovantes, né? E no primeiro sempre dá assim, uma assustada, porque é um valor alto. Você fala, mas pensão alimentícia é para subsistência. Peraí, né? Essa mulher... Você está dizendo que existe, assim, um certo preconceito quando a justiça bate o olho numa fatura de 40 mil reais, o que essa mulher está querendo. Diferente de você pedir um salário mínimo para subsistência, quando você está tratando uma medida protetiva de uma classe mais simples. Aí é automático, imediato, o entendimento, você tem mais confiança. A hora que você leva ali um valor elevado, como eu levei semana passada, né? De quanto era? Eram 15 salários mínimos o pedido, né? Gerou automaticamente uma desconfiança contra a vítima, apesar de eu ter tudo documentado, tá? Isso foi em sede de violência doméstica. Agora a gente passa para a vara de família. Na vara de família é tudo considerado, é tudo apurado, mas a medida protetiva, que eu falo, podem ir na delegacia, né, falar que está sofrendo violência patrimonial, explica em razão do divórcio. A delegacia manda para o fórum em 48 horas. O juiz, normalmente aqui em Ribeirão Preto, são extremamente atuantes todos. A decisão imediata, boa, sim, mas que eles a imediata liminar, ela sai facilmente. Imagina para essa moça que não tem dinheiro circulando na conta dela, ela pagava tudo mediante, o marido pagava tudo mediante apresentação do cartão de crédito. Esse caso, ele já cortou o limite do cartão de crédito, ela não tem como pagar, e a justiça me falou que nesse valor, a princípio, não. Vai dar, acho que em torno de 5 salários. Ela não paga as contas do mês, ela não paga o atrasado, e aí gera um problema infindável. Mas aí nós vamos para a vara de família e conseguimos resolver. Mas isso leva tempo. Tá? Então, assim, a violência, ela vem do companheiro, do dever entre os cônjuges, de você estar junto, da mulher ter se dedicado, ela cuidar dos seus filhos, ela deixar de trabalhar e ficar por conta, e de repente, do dia para a noite, ela se vê ali impossibilitada, com o controle mesmo do dinheiro. Muitas voltam. Pressionadas por essa situação, por essa filhos, chantagem do marido, né? Às vezes ela é velada, mas muitas voltam e a gente não consegue fazer nada. A gente tenta. Você tem que anular o processo, tem que pedir uma anulação? Como é que funciona na justiça? Depende da fase processual, desiste ou faz um acordo. Não um acordo de divórcio, mas às vezes uma desistência mesmo. Depende muito da fase processual, mas o que mais acontece, como os processos são um pouquinho demorados, o marido ainda não foi citado, a gente desiste. Pede uma cartinha delas explicando que não deseja mais prosseguir. É triste, mas acontece, porque... Eu repito, não são todos os divórcios, mas quando a gente fala de um divórcio violento, nem todo mundo está preparado para enfrentar. Já é difícil por si só, com filhos mais ainda. Com essas dificuldades, então, né? Fica bem difícil. Vivian, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso entrevista. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com a entrevista, hoje falando sobre violência doméstica, especificamente a violência doméstica patrimonial, que é quando o marido não aceita a separação numa família rica, e ele corta os recursos da sua ex-companheira. Doutora Vivian de Castro Lefeld é especialista no assunto
e vem recebendo uma média de 5 clientes por semana nessa situação. A gente falou um pouquinho nos bastidores, sobre o caso da Ana Hickman, né? Foi uma espécie de violência patrimonial doméstica ali, não nos moldes tradicionais que você está colocando aqui? Exatamente, não nos moldes tradicionais, porque ali nós estamos falando que a geradora de renda ali era ela, né? E ele exercia o controle administrativo e financeiro das empresas, da imagem, da carreira. E não posso afirmar por não ter lido o processo, mas eu gosto de trazer exemplos assim de pessoas famosas para contextualizar, porque às vezes a pessoa identifica uma situação parecida através dessa informação. Então ali, ela, no processo dela, teve um episódio de violência física, né, onde gerou pedido de medida protetiva para ela, mas aí já entraram também na questão da violência processual e da violência patrimonial. De que forma? Como ele estava, ela era geradora de renda, tudo bem, o dinheiro da família, mas que havia uma suspeita de desvio de dinheiro, né? Então, a retenção, destruição de bens, desvio, isso é também reconhecidamente uma violência patrimonial. Bom, você falou em violência processual, né? E você tem 20 mil seguidores, né, na sua rede social, e um desses posts aí foi sobre violência processual, né? Por que gerou tanto interesse esse post, Vivian? A violência processual, ela não é reconhecida, não é um instituto reconhecido, não existe nada no Código Penal e nenhuma lei específica que fale esse nome, violência processual. Mas ele gerou uma repercussão justamente por falar sobre situações no judiciário que acontecem muito, que estão acontecendo com muita frequência, mas o direito ele é assim, né? As coisas acontecem e pelo impacto social que causam, acabam virando lei. Então, nós percebemos que muitas mulheres em processo de divórcio, repito, né, com um parceiro ali agressivo, aquela agressividade que estava em casa, que nós conseguimos romper com a medida protetiva de afastamento, ela acaba passando para o processo. De que forma? Muito disso os juízes já não permitem mais, que são linguagens agressivas, xingamentos, desrespeito, às vezes falando da qualidade da mulher como mãe, né, como mulher mesmo. Mas nós notamos um aumento de processos contra a mulher que está se divorciando, por exemplo, acusando de alienação parental, que é aquele afastamento entre pais quando eles estão em processo de divórcio, dizendo que essa mulher que está se separando está provocando um afastamento dele com os filhos, e todas as pessoas têm o direito de ação. Então, num primeiro momento, a justiça recepciona, sem dizer se é verdade ou se não é verdade, ela precisa, né? Mas o que nós percebemos é que um contexto ali de vingança em algumas ações. Então, a mulher fica com os filhos na casa, ela tem uma dependência financeira, ele entra com um pedido de aluguel porque a casa é um bem comum, vai ser partilhável. Numa conversa assim, com qualquer advogado, ele fala, mora com filho pequeno, a casa é dos dois, não vai receber aluguel, ela não tem que pagar o aluguel, isso já é pacificado, mas ele entra com a ação. O que ela faz? Ela precisa contratar um advogado para se defender. Nessa, na outra, isso vai anos na justiça. E é um uso do judiciário, é um uso do processo para violentar aquela mulher que saiu do relacionamento agressivo em casa e a agressão passa a continuar existindo, ela perdura, mas agora de forma processual. A gente tenta fazer uma demonstração para o juiz ali do que está acontecendo, mas o processo vai ter que caminhar, todos vão ter que caminhar até o final para o juiz identificar que foi uma conduta abusiva, má-fé processual, para poder condená-lo. Estou imaginando aqui uma situação onde a mulher ela entra com uma ação de violência doméstica
patrimonial e, como retaliação, o homem, o marido, né, que se sente, né, vítima dessa situação, vamos dizer assim, ele começa a entrar com uma série de outras pequenas ações para atrapalhar o processo, para atrapalhar a vida dessa mulher. Exato. E aí ela acaba perdendo o foco. Exatamente, porque não sei se você já teve, mas assim, ter um processo na justiça causa muito receio, muita angústia em qualquer pessoa. Nas mães que são ali dependentes financeiramente do marido e ainda tem filhos, gera nela muito medo. E o judiciário é um campo desconhecido. Ela não sabe se o juiz vai dar uma decisão que vai mudar a guarda dos filhos. Esse é o maior medo. Né? Ela pediu o divórcio por uma questão de violência doméstica patrimonial e o marido rebate pedindo a guarda do filho e a mulher fica intimidada. Às vezes é só um pedido de divórcio, tá? Às vezes é só um pedido de divórcio, mas na hora de dividir os bens ou começar a pagar uma pensão alimentícia espontânea, ela percebe que ele está começando a assumir com coisas, vender coisas, mudar empresas. Então ali ela percebe uma violência patrimonial e pede as medidas protetivas ou diretamente na vara de família pede a proteção, a pensão alimentícia, proteção não, mas pede a divisão, uma pensão alimentícia compensatória, às vezes se for a empresa for dela e ela não estiver recebendo nada, né, mas estiver no nome dela também. Então, essa mulher, ela fica sujeita, assim, a uma forma de retaliação de muitas ações contra ela. Isso, psicologicamente, tem um custo muito alto, mas financeiramente também, porque ela precisa contratar advogados para se defender em todas as ações. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela está sem recursos naquele momento. E acaba minando as forças dessa mulher e mesmo, né, o objetivo principal dela. A gente fala que eles provocam um enforcamento financeiro, sabe? Porque ela tem ali que pagar a conta, administrar essa nova configuração familiar e pagar os advogados. Isso começa a fazer parte da vida dessa mulher. Você falou na questão da alienação parental, né? Acho que foi um furacão jurídico, né? Que uma lei tão recente gerou tanta discussão e está para ser revogado. Por quê? Esse assunto, alienação parental, né? Alienação parental, ela é uma lei, tá? Que fala então ela visa proteger que pais em litígio não coloquem um filho um contra o outro, que a criança possa conviver com os dois. E esse foi o espírito da lei lá em 2008, eu não me recordo agora, né? 2005, 2006. Ela vai fazer 15 anos. Mas ao longo dos anos, é muito interessante você fazer essa pergunta nesse momento, porque ao longo dos anos o que se perceberam é que essas ações de alienação parental também fazem parte dessa violência processual, também fazem parte. Porque eles entram alegando que a mulher está fazendo alienação parental, afastando ele do convívio com os filhos, sem provas. Nada de provas, simplesmente com esse argumento. Tá? Algumas mulheres, que foram casos famosos que aconteceram em abril, esse foi de repercussão nacional mesmo. Uma médica de Minas, ela também no contexto de violência doméstica, ela já estava morando em outra cidade, mas trabalhava com frequência em São Paulo, tudo em Minas. Ele entrou com o processo de alienação parental, porque ela mudou de cidade com as crianças, e a Justiça Mineira tirou a guarda da filha, reverteu para ele a guarda. Essa menina tem 2 anos e meio, né? E essa mãe está vendo a filha de 15 em 15 dias aos finais de semana. Então, esse movimento que até é curioso, porque você encontra pedidos do PSOL, né, como eu te falei, de várias nuances políticas. Ideológicas, de esquerda e de direita. De esquerda e de direita, né, Sâmio Bonfim de um lado, Magno Malta de outro, a Damares Alves de outro, Viviane Reis. Então, assim,
De repente você olha, se uniram para dizer essa lei não está fazendo bem, está sendo usada fora do contexto para que ela foi criada e ela está menos protegendo do que devia, pelo contrário. Né? Então, o exemplo dessa menininha que eu te falei, colocou ela em proteção, tirou ela da mãe, das irmãs, levou para o pai sem nenhuma prova ali. A prova foi a mudança. Usaram a mudança de endereço como essa questão de alienação parental. Sim. Essa lei, esse projeto de lei que avançou, está no Senado. E é muito provável que seja revogado. Tá bom. Vivian, a rede social é fundamental para a mulher se manifestar de uma forma mais segura. E é assim que funciona o teu Instagram. O meu Instagram, eu optei por um canal onde só eu uso. Eu não passo para... Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas só eu uso justamente pelo sigilo, pelo caráter confidencial, mas ele é utilizado mais como um primeiro contato. E o Vivian? De Castro Lefeld, advogada. Tá certo. Importante a gente abrir para a população esses canais de informação. A gente teve o exemplo da novela, né? Teve uma cena didática ali ensinando como as pessoas podem procurar a defensoria, né? Exatamente. As mulheres, né? Uma mulher com baixa renda, mas que ela representa tantas pessoas, né? A importância da informação é essa. No meio da novela, ela com um problema, educando uma mãe solo, educando sozinha seu filho, lutando para pagar a escola. Recebeu a informação de que era dar um clique ali na Defensoria Pública, que ele seria chamado para uma audiência e intimado a pagar os alimentos. O valor vai ser decidido depois, mas pagar... Né, foram 270 mil acessos na Defensoria no Rio de Janeiro, né? Imagina isso nos outros estados. Sem dúvida. Bom, nem todos os maridos que nos assistem merecem essa enxurrada de críticas e situação, né? Não. Então a gente tem que aliviar um pouquinho para os maridos, né? Eu te mostrei o Sindicato dos Maridos? Mostrou o Sindicato dos Maridos. Eu acho que eu vou ser a próxima a aparecer lá. Mas eu quero deixar muito claro que o meu trabalho, né, acaba sendo com esse perfil mais agressivo, porque acabei me especializando nisso. Mas ex-maridos excelentes, ex-companheiros excelentes, pais presentes, né? E recomeços lindos dentro do final de uma convivência que não deu certo por vários motivos. Deixamos para o final, então, essa mensagem para os bons maridos, bons ex-maridos e ex-companheiros que nos assistem. O que eu falei aqui não se aplica a bons pais, a bons maridos. Obrigado, Vivian. Foi muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, esclarecer sobre esse tipo de violência. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer essa informação. Amigos e amigas do programa Entrevista, ficamos por aqui. O conteúdo dessa entrevista vai estar também no meu canal no YouTube, @ChicoFerreiraTV. Até a próxima semana. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.